Neste ano, eu fui até a Suíça para uma entrevista exclusiva com o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz. Lembra dele? Ele comandou a Operação Satyagraha, que resultou na prisão do banqueiro Daniel Dantas e do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Na Suíça, Protógenes recebeu asilo político. Ele foi eleito deputado federal em 2010. Tentou voltar ao cargo em 2014, mas não conseguiu a reeleição. O motivo, alegado por ele, fraude nas urnas eletrônicas. Fraude nas urnas eletrônicas. E eu mesmo fui investigar a minha fraude, né? E consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa na época em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive, e ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras eleições. Quais? Eleições, ele colaborou a fraudar de governador, da própria última eleição da presidente Dilma. Protógenes se comparou ao juiz Sérgio Moro. Eu me comparo na execução do cumprimento do dever. Me comparo no cumprimento do dever. Não existe essa alegação de que existe uma tendência política por trás para desqualificar o trabalho. Eu sofri a mesma coisa. E falou sobre o impacto que a Operação Satyagraha trouxe para sua família. A violência familiar é uma situação que até eu não gosto muito de recordar, né, porque isso dói muito. Ele ficou sob a mira de um fuzil, na época era um fuzil, né, o colega, eu não posso chamar de colega, né, porque foi uma ação de banditismo praticados por integrantes da própria Polícia Federal. Eu tenho esperança de que o sistema hoje atual do país que repense do que fizeram comigo e com a minha família e recomponha os meus direitos que foram violados, tirados injustamente, meus direitos políticos foram cassados. Protógenes Queiroz garantiu que a Lava Jato sofre dos mesmos problemas que a Satyagraha. Essas matrizes da corrupção, elas são as mesmas de 10, 20, 30 anos atrás, né? Então, eu considero que a Operação Lava Jato, a pressão vai aumentar, ela sofre o mesmo tipo de problema que a Operação Satyagraha sofreu, sendo que com uma vantagem, a vantagem é que a população foi para a rua exigir das autoridades, exigir do Supremo Tribunal Federal uma conduta em prol da democracia, em prol da segurança jurídica, em prol de respeito à própria justiça brasileira, né? Então, esse clamor das ruas que muitas das vezes é negado por alguns magistrados, ou por até alguns ministros da Suprema Corte, ou até por alguns ministros das CJs, não é tão encarado assim nas decisões, quando nós vemos que a pressão contra o juiz Sérgio Moro foi muito grande, ameaças, obstrução da investigação, tentativa de obstrução, divulgação de material altamente sensíveis, mas que para o domínio público é importante esse material, porque a investigação de corrupção na estrutura do poder público, quando nós investigamos, exemplo da investigação Satyagraha, quando envolve dinheiro público, por que eu, cidadão, que pago os meus impostos, por que eu, cidadão, que vou na padaria tomar o meu café com pão e com o café com leite e pão com manteiga, que está lá o tributo envolvido, por que eu não posso saber do dinheiro público que foi desviado, para onde foi desviado, o que essas pessoas estão fazendo com esse dinheiro, que proteção essas pessoas estão recebendo, de quem está recebendo essa proteção, qual a estrutura do Estado que está protegendo essas pessoas. A Operação Lava Jato foi um assunto importante de 2017. O procurador Deltan Dallagnol, que integra a Força Tarefa, falou sobre o futuro da operação e as ameaças ao combate à corrupção. A Lava Jato parece sob ataque porque ela está sob ataque.
ela está acontecendo basicamente no Brasil o que aconteceu na Itália. Na Itália existiu uma grande investigação, como a Lava Jato, que foi chamada de Mãos Limpas, que identificou a corrupção vinculada a pessoas poderosas, especialmente a diversos legisladores. E é curioso nesse caso que o instrumento que os investigadores, que as autoridades têm para punir os criminosos é a lei. Mas muitos dos investigados têm as leis nas suas mãos ou têm grande influência sobre o conteúdo da lei. É bom lembrar que a gente não está falando de uma investigação sobre todos os congressistas, não. É sobre determinados parlamentares que têm grande influência, que são líderes partidários. Nós chegamos a aprender o ex-presidente da própria Câmara dos Deputados. E isso gera uma tensão, porque é natural a reação de autoproteção, esse instinto humano de autopreservação, e as pessoas que têm as leis nas mãos podem acabar esvaziando a punição. Deltan rebateu as acusações de que a Lava Jato teria um viés político. Desde 2004, 2005, o que nós dizemos é que corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B, não é problema de um governo A ou de um governo B. Desde então, a gente se manifesta dizendo que mudança de governo também não é meio caminho andado contra a corrupção.